Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de inglês comigo, Teacher Wesley. A aula de hoje vai para os alunos de nonos anos. Hoje nós vamos falar sobre First Conditional. Mas antes de começar essa aula de First Conditional, a aula passada eu deixei para vocês resolverem um desafio. Na aula passada, eu pedi para que vocês dissessem qual dessas três sentenças está incorreta dentro da questão do zero conditional, ou seja, da condição zero. Aqui nós temos três sentenças. Uma delas não faz parte de zero conditional. Qual dessas não faz parte? Tempo: 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo. Se a sua resposta foi número 3, I need help, what do I do? A sua resposta está completamente correta. Exato. Percebemos aí que na primeira eu tenho when you need help, what do you do? Ou seja, ela está totalmente correta. A segunda eu tenho what do you do if you need help, né? Eu tenho nesse caso if, que também está correta. Já na terceira eu não tenho nem when, nem if, e isso não caracteriza uma sentença na zero conditional, ou seja, na condição zero. Tudo bem? Agora, vamos começar com o nosso novo assunto, que se chama First Conditional. Dá uma olhada na tela. First Conditional expressa ações ou situações prováveis de acontecerem que refletem no futuro. Ou seja, essas situações, elas vão acontecer? De fato, não. Elas podem acontecer, ou seja, há uma probabilidade delas acontecerem, né? Ou seja, é algo que eu faço agora e que vai refletir no meu futuro. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Aí eu tenho, if I need help with the cake, I will WhatsApp you. Ou seja, se eu precisar de ajuda com um bolo, eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp. Então, vamos só pensar na seguinte situação, né? Eu não sei fazer um bolo e pedi ajuda para um amigo meu. E daí, com isso, eu disse para ele, olha só, se algo der errado, se eu precisar da tua ajuda com um bolo, eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp. Tá bem? Então percebam que aí primeiro tem que haver a situação de se eu precisar de ajuda com um bolo para que a frase no futuro, ou seja, para que a condição ela seja formada. I will WhatsApp you. Só uma dúvida. WhatsApp, teacher, eu posso usar o WhatsApp como verbo de dizer mensagem? Sim, você pode usar o WhatsApp como verbo, sim. Por exemplo, se eu digo I will WhatsApp you, eu estou dizendo que eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora no segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação. Uma amiga minha, que ela mora em São Paulo, e daí ela está vindo para o Nordeste para fazer algumas visitas do trabalho dela. E daí é certo que, if she comes to Pernambuco, she will visit me. Ou seja, se ela vier para Pernambuco, ela vai me visitar. Isso daí é certo, com certeza essa minha amiga vai vir para cá para me visitar, né? E na próxima situação, né, eu tive uma discussão com um colega de trabalho e eu já conheço como é que esse meu colega de trabalho ele funciona, né? Eu não sei se ele ficou chateado, mas if he is upset with me, he will tell me later. Ou seja, se ele estiver chateado comigo, ele vai me dizer depois. Tudo bem? Então percebam que aí sempre eu tenho
algo que acontece, né? Uma situação para que outra situação venha acontecer em um futuro. Se eu fizer isso, algo vai acontecer nesse futuro, né? Então dá uma olhada aí na tela. Para first conditional, na questão gramatical, eu tenho if, simple present e o future, diferente da zero conditional, né? Na zero conditional tinha if, simple present e simple present. Nesse caso, é muito diferente. Eu tenho if, simple present e o future. Vamos dar uma olhada na frase abaixo, que é o nosso exemplo, né? If I need help with the cake, no caso de I need help with the cake é o simple present, I will WhatsApp you, ou seja, o future, né? Ele está aí elencado da cor roxa com I will WhatsApp you. Percebam isso também na seguinte sentença. If she comes to Pernambuco, que está no presente, she will visit me, que está no futuro. Lembrando que, no caso de will, o próximo verbo, independente de ser na primeira ou na terceira pessoa, ele sempre vai vir dessa forma, sem o S, sem a terminação ES, como é no presente. A terminação S, ES, para a terceira pessoa, vem apenas no presente. Tudo bem? Só uma lembrada, tá, gente? Vamos dar uma olhada no próximo exemplo. If he is upset with me, he will tell me later. Percebam que a frase he is upset with me, ela está no presente. Mas, teacher, eu estou vendo aí o verbo to be, o is, ele é do presente? Sim, gente. O verbo to be, ele está no presente nesse caso. He is está no presente. Se ele estiver chateado comigo, ele vai me dizer depois ou mais tarde. Tudo bem? Assim como na zero conditional, na first conditional, eu também posso modificar a ordem das sentenças com future, if e simple present. Tudo bem? Como vocês podem ver na sentença abaixo, que é o nosso exemplo. You will pass the exam if you study more. Então percebam que a primeira sentença, né, ela está no futuro, eu tenho o if, e daí eu tenho a próxima sentença no presente. Ou seja, você passará no exame se você estudar mais. Então percebam que o if, ele sempre está ali, grudadinho com o simple present. Não vamos esquecer dessa ordem, tá certo, gente? Porque ela é muito importante na questão gramatical, tá certo? Vamos dar uma olhada em uma sentença na forma negativa, certo? Que a gente usa para first conditional. If I don't go to the supermarket, I won't make the cake. Ou seja, se eu não for ao supermercado, frase no presente, I won't make the cake. Eu não farei o bolo. Então, há uma situação no presente que se eu não fizer, uma situação no futuro não vai acontecer. Ou seja, se eu não for no supermercado, eu não farei o bolo, porque eu preciso de alguns ingredientes. Tudo bem? Dá uma olhada na próxima frase, a seguir. He will go to the beach if it doesn't rain. Percebam que a frase, nesse caso, também está na forma negativa. Só que o começo da frase, né, ela está na forma afirmativa, né? Então, we will go to the beach if it doesn't rain. Ou seja, nós iremos à praia, nesse caso eu estou falando de nós iremos à praia se não chover. Se chover, nós não iremos, né? Então, essa daí é a condição para que eu vá à praia. Então,
Então percebam, é sempre uma questão de condição, de conditional, tá? Vamos dar uma olhada na próxima sentença. She won't come to work if she is sick. Nesse caso aí já é o contrário da frase passada. Então eu tenho a primeira sentença, que é o futuro, na forma negativa, e a segunda parte da sentença na forma afirmativa. She won't come to work, ou seja, ela não virá trabalhar, if she is sick, se ela estiver doente. Já para a forma interrogativa, dá uma olhada na tela. Will you call me if you get worse? Ou seja, você me ligará se você piorar ou se você ficar pior, né? Então percebam aí na forma interrogativa. Will, no começo, né? Will you call me if you get worse? Ou eu posso também ter essa frase com if you get worse, will you call me? E isso ainda caracteriza uma forma interrogativa. Como a gente pode ver nesse segundo exemplo. What will you do if he doesn't come? Ou seja, o que você fará se ele não vier? Nesse caso aí eu estou usando uma sentença com what, ou seja, com pergunta. O que, né? O que você fará se ele não vier? Tudo bem? Lembrando que hoje a gente ainda tem desafio, certo? Vocês acharam mesmo que ia passar uma aula sem desafio? Aqui a gente não fica sem desafio não, tá bem? Então, para o desafio da aula de hoje, nós temos a seguinte sentença. If the car doesn't work, she will, e daí eu tenho aí um espaço para ser preenchido, by bus. Ou seja, se o carro não funcionar, ela de ônibus. No caso aí dessa sentença, eu vou usar she will to go by bus, she will go by bus ou she will goes by bus. Então, essa daí é uma sentença que vocês vão resolucionar para esse desafio. E eu vejo todos e todas na próxima aula para a gente resolucionar todo esse desafio e ter a resposta. Bye, bye!